Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV, você sintonizando na sua casa através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, no aplicativo para toda a região, para todo o Brasil, para todo o mundo. Baixe o aplicativo da NTV e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. São 31 anos ao seu lado. Agradecendo também você que acompanha a nossa programação através do nosso site. O Mais Saúde está de volta, está no ar, feito para vocês, com vocês e juntinho com vocês. Aonde você pode participar, ficar à vontade e aproveitar para você mandar a sua pergunta, porque aqui você já conhece. Aqui o consultório está aberto e a consulta é grátis. Mas antes de trazer aqui a nossa primeira convidada de hoje, o programa de hoje está para lá de especial. Já vou dar um spoilerzinho, a gente vai falar sobre saúde mental. Sempre é muito bom a gente cuidar do corpo, das finanças, da nossa profissão e, além do mais, o mais importante ainda é cuidar da nossa saúde mental. Dicas e muito mais daqui a pouquinho com a nossa convidada, porque agora eu quero agradecer a família da Polo Floricultura, sempre contribuindo e embelezando aqui o nosso programa. Uau, que arranjo maravilhoso, combinou aí com o nosso cenário. Um abraço para a Lurdinha e toda a família da Floricultura Apolo, tradicionalmente na rua Major Gotti 1025. Telefone e endereço está aí na sua tela, 3822-2200. Esse é um arranjo natural, viu, gente? Olha que belíssimo. É um arranjo natural de Avenca. Aos amantes aí de ornamentação, de plantas e arranjos e muito mais, esse arranjo e outros mais na Floricultura Apolo, no coração de Patos de Minas. Bom, como eu bem falei já na apresentação do nosso programa, o papo de hoje é saúde mental em primeiro lugar. Quero falar com você, papai, você, mamãe. Você tem acompanhado como é que anda aí as redes sociais dos seus filhos? Tá tendo muita dependência? Vamos falar sobre isso. Muito vício, muito apego. Tá deixando de conviver em sociedade, na rotina do dia a dia, para ficar ali grudadinho com as redes sociais, seja no tablet, no computador, no PC, enfim, no próprio smartphone. Isso pode ser dependência tecnológica. É isso mesmo, mais um vício, mais, pode-se dizer, uma doença aí que está em questão. E a gente convidou para bater um papo bacana com a gente, trazer dicas e te auxiliar também, né, a nossa queridíssima Dalis, que é médica generalista, pós em saúde mental. Dalis, é um prazer conhecê-la. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Prazer todo meu. Hoje eu estou com um pouco a garganta dolorida, mas muito satisfeita e honrada pelo convite para tratar de um assunto tão importante, tão relevante, né, no dia de hoje. Sempre muito bom ajudar o próximo, né? Com certeza. E assim, se não nós, né, os profissionais da área da saúde, da área da educação, né, a própria mídia, e não atualizar as pessoas da importância desse assunto e a repercussão que isso tem trazido, tanto benéfica, que eu também não vou me demonizar, mas os riscos e malefícios que pode causar o excesso de tela, né, hoje em dia, a dependência digital. É a dependência tecnológica, gente. É isso mesmo. Como a gente sabe que a tecnologia está aí sempre, né, a favor, tem o lado bom, mas também tem atrapalhado muita gente, seja no relacionamento, né, na profissão, na família e se autodestruindo também. É claro que a gente tem que acompanhar o mercado, né, doutora? É cada vez mais avançado, tecnologia, redes sociais, aplicativos que não param, sempre muito bom, mas as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes, tem se tornado realmente um vício para a sociedade? Então, com certeza. O que a gente pode falar? Assim, é inevitável escapar, é inevitável fugir, né, das tecnologias. A gente vive hoje uma realidade tecnológica, digital, onde nos favoreceu muita conexão humana. Assim. A gente não pode também pegar hoje uma tecnologia que está nos favorecendo e saber uma informação a
a curto prazo, só que a gente tem que tentar identificar o que isso vem repercutido, por exemplo, assim, esse excesso de informações, esse turbilhão e essa falta desse refil aí da gente saber o que é prudente, o que não, porque a internet é uma terra sem lei, né? Então a gente não sabe hoje em dia, por exemplo, existe aí o direito digital que a gente tenta codificar e tentar assim, sanar os crimes digitais, que são, né, só um do 1% ali desse iceberg, que é hoje em dia o risco, o excesso das telas, né? E agora vem a tal inteligência artificial. Será que a mão de obra, né, o nosso braço, o nosso contato está sendo trocado por robôs? A gente vai falar sobre isso. Você está preparado para tanto excesso de tecnologia? Doutora, mas vamos lá então. Para quem está no dia a dia e usa realmente aí a tecnologia, né, para o trabalho, para o bem, quando que ela passa a fazer mal para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental? Quando, né, vou resumir a pergunta, quando ela passa a se tornar um vício, um malefício? Então, assim, né, enfatizando que a gente não está crucificando a tecnologia, as redes sociais, como toda a internet, mas ciente do que pode ser aquele uso em excesso, ele tem aquele limiar onde ele pode estar causando um prejuízo, né, uma disfunção. A gente fala, assim, preconizado em diretrizes, em guidelines, se fosse para falar do ponto de vista sociedade médica, sociedade de pediatria, por exemplo, as crianças, né, são nativos digitais. Eles, hoje em dia, você pega uma criança, ela sabe lidar com ela, às vezes a gente apanha, eles pegam ali o dedinho, já sabe chegar num link, que chega no outro. Eu falo pela minha própria filha, ela tem 7 anos, ela já chega, dá aula, né? Eu fico apanhando que ela consegue acessar, às vezes, muita coisa mais rápido que eu, muito termo. São chamados nativos digitais, ou seja, eles nasceram nessa fase e é uma ida sem volta. Então, assim, qual que é o tempo mínimo, né? A gente fala sobre essa exposição e a possibilidade, por exemplo, de risco visual, o excesso da tela, até a própria claridade, ele interfere ali no ciclo circadiano, né? Então, por exemplo, a gente é intimamente ligado a essa questão da exposição da luz. Pela parte da manhã, quando eu acordo, tem ali a exposição solar, meu cérebro vai fazer uma leitura e liberar o cortisol, a grosso modo, né, que é o que nos estimula, que nos faz de manhã ficar disposto. E assim, ao longo do dia, e a gente está imperceptível, né, porque a gente está em excesso. Está na tela do computador, está no tablet, está no celular, e aí as outras repercussões. Por exemplo, a gente pensar do ponto de vista ortopédico, né, na mão, aqui na digital, a gente fica digitando, pode causar qualquer tipo de lesão, né, o excesso ali do uso. Toda uma questão de sedentarismo, porque eu estou na passiva. Então, antes eu tinha que ir buscar, então agora está tudo muito fácil, está tudo muito prático. Eu tenho um iFood, eu tenho o telefone, que tem estudos falando já sobre o excesso. Tem pesquisas, né, inúmeros, a gente recebe vários profissionais da área que apontam o sedentarismo, ou a grande parcela sobre o excesso de tecnologia. Você tem o iFood ali, tudo, né, na palma da sua mão, o delivery, né? Em vez de você ir na padaria, em vez de você ir na lanchonete, você fica ali no aconchego do lar. E são outros malefícios também, mas eu gostaria de saber, a partir do momento, para quem está em casa, falou, realmente eu estou dependente, estou viciado no celular, na internet. Quando a gente consegue perceber isso? Então vamos lá, vamos para a parte prática. É só imaginar. Quando a gente fica um dia sem celular, já dá aquela sensação de angústia, né? Até para quem não utiliza tanto. Eu fui no congresso agora recente, Brain, 2023, falando sobre todas as inovações, tudo que diz respeito a estudos, o que os cientistas, neurocientistas têm tratado acerca desses assuntos, né? E aí falava-se sobre 30 minutos ao dia, que seria o ideal. Imagina, nos dias de hoje a gente falar 30 minutos, fica até nas redes sociais. Em geral, excesso na tela. Computador, o que quer que fosse. Se fosse para falar, 30 minutos. Só que, partindo para a vida prática, e o que a gente podia, o mínimo, preconizar, né, para poder encaixar no dia a dia. Para crianças, por exemplo, de 1 a 5 anos, tem ali o limite mínimo, 1 hora. Aliás, a partir dos 2 anos, menos de 2 anos, é sugestivo até que nem tivesse exposição, mesmo passivo, né? A gente, às vezes, vê aquela criança no shopping andando, a mãe já coloca o tablet ali, ele vai olhando e nem interage. E acima dos 5 anos até os 10 anos, no máximo 2 horas. Então, assim, 1 hora
aquela criança entre 2 e 5 anos, 2 horas de crianças de 5 a 10 anos. E adultos, até no máximo 4 horas ao dia, levando assim uma conta em consideração, né? Se, por exemplo, computador, até o próprio celular. Só que com medidas. Aí a gente tem que pensar, parar às vezes de 20 minutos, de meia hora, para olhar para o horizonte, para poder tanto dar uma relaxada no músculo ocular, né? Para poder também descansar, porque uma vez que a gente está muito exposto, para de piscar, ou a pessoa ela pode ter depois alguma possível lesão que pode carrear para um quadro de miopia, né, ou dificuldade de acuidade visual, a pessoa vai relatar borramento, enfim, né, uma série de sintomas. O dano não é só mental que a gente percebe, ele é físico e é real isso. Está na hora da gente ir para um rápido intervalo, bem rapidinho. Você aí de casa, aproveita o intervalo para você mandar a sua pergunta e a gente vai te ajudar. Vamos levar aí informação e qualidade de vida para você aqui na telinha da NTV. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde através do canal 8.1, é a NTV, 31 anos ao seu lado. O nosso bate-papo de hoje é saúde mental, sempre muito bom e importantíssimo a gente trazer esse tema toda vez aqui no programa, super em alta. E a gente está recebendo aqui, né, a doutora Dalis Fonseca, que é médica generalista e pós em saúde mental. Vícios, dependência tecnológica, você que fica o dia inteiro aí ligado, conectado nas redes sociais. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Existe tratamento já para quem tem essa dependência, doutora? Então, né, falando da dependência, porque a dependência, uma vez instalada, ela vai gerar um prejuízo. E o prejuízo funcional, ele repercute em transtornos de ansiedade, depressão, problemas de autoestima, né? Porque eu estou na rede social, eu vejo a vida do outro passando ali. Eu falo que é no Maracanã, fazendo um gol, né, pedalando. E quem é a pessoa que está realmente satisfeito, feliz, que projeta um momento, calma, vamos registrar com a champanhe na mão, para falar o quão feliz e satisfeito ela está. Então a gente tem que ter essa realidade, assim, fazer um juízo crítico do que a gente persegue até o que a gente vê. Porque, assim, como a gente está sofrendo por esse excesso de informação, até essa busca do que a gente tem que ver e assistir, apreciar, é valores mesmo, né? O que nos agrega, o que nos faz bem. Então, assim, ciente que agora no CID, novo CID 11, vai retratar agora até temas de excesso de jogos eletrônicos, vai falar também sobre... tem um termo até em inglês, FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Essas são as novas doenças aí desses próximos anos. Olha só o que consiste. Assim, a pessoa, ela está seguindo a rede social e aí ela tem uma pessoa que ela segue constantemente, ela tem que saber o que ela está fazendo, se ela está numa festa, se ela está num evento, e isso vale para todos, assim, todos os tipos de pessoas que eu sigo, assim, a gente percebe, vale para a gente segue às vezes, de repente, um blogueiro, um coach, qualquer coisa, só que eu estou sempre ali à espreita, a expectativa de uma notificação, e aquilo vai entrando na minha mente, porque o que acontece? Quase igual uma droga, ele vai no mesmo local, lá no núcleo accumbens, é uma região... É um vício, né, que gera dopamina, que é a sensação, que libera a sensação de bem-estar e de prazer. Então, no primeiro momento, vai essa sensação de prazer e depois uma sensação de impulso. E aquilo vai gerando, assim, às vezes, um sofrimento, uma cadeia de eventos que eu vou estar sempre vasculhando, querendo checar, e isso vale até para outras esferas. Por exemplo, stalkear, vale para trabalho. Eu estou na minha casa e estou esperando uma notificação, alguma coisa, um trabalho que eu estou esperando um relatório, e vira o quê? Burnout, né? A famosa síndrome do burnout. Às vezes as pessoas não entendem esse termo, mas tem a ver com excesso de trabalho, esgotamento. Então, assim, carro-chefe hoje de encostar INSS é o burnout. É o burnout. Nós já falamos com o Davi, né, que é psiquiatra, já participou aqui do programa sobre esse tema, e vou até convidar a produção aqui, na próxima vez, trazer você aqui para a gente abordar esse tema aí. Não, assim, é muito visto, muito relatado. Fui até convidado a fazer uma palestra em Uberlândia
na UFO, onde a gente tratou sobre isso, nos profissionais da área da saúde, burnout, né, como um todo. Só que o que isso tem a ver, às vezes, com a rede social? Então, a gente deixa ali o WhatsApp ligado à noite, eu fico checando e-mail, tem sempre alguma coisa que eu estou esperando, às vezes, um projeto, um resultado, enfim. Então, aquilo vai gerando uma cadeia de sofrimento que, a ponto de se eu ficar sem o celular um dia ou dois, é como se fosse uma abstinência de uma substância, de uma droga. Do cigarro, da bebida, da droga em si, né? E aí eu preciso, de repente, procurar ajuda. Porque o que seria o limiar, assim? Eu sou ansioso, a ansiedade existe. A gente tem que ter um nívelzinho de ansiedade. A ansiedade é o que nos performa, né? O que faz eu falo que é mamífero, tá espreita. Eu tenho que ter aquele tino para poder cuidar do meu alimento, de tratar da minha família, de pagar minhas contas, enfim. Quando eu tenho um nível mínimo de ansiedade, eu tenho esse estímulo, né? Principalmente da manhã, que é quando me dá iniciativa. Só que quando ele ocorre em excesso, é onde a gente pode pensar num possível prejuízo funcional e tem que, de repente, uma avaliação, né, profissional e tal, ver se a pessoa precisa de uma abordagem, ou medicamentosa, que tem remédios, tem medicamentos. Onde procurar esse tratamento, essa ajuda? Para quem está em casa e está identificando, tanto você que está acompanhando o programa, como seus filhos, né, essa nova geração, aonde deve procurar? A quem procurar? Então, né, tá falando tanto na mídia, tá passando na novela, e crianças, adolescentes que estão em excesso do uso de tela, e o quão perigoso pode ser também do ponto de vista até social, né? Interação, risco de encontrar com pedófilos, pessoas de má fé, existe até o estupro virtual. Teve um exemplo uma vez de um paciente meu que tinha 15 anos e ele abandonou a escola a ponto de a mãe um dia falar que ia tirar a tomada do computador, e ele pegou uma faca e agrediu ela e falou que ia matar ela porque ela estava fazendo isso. Então, imagina que ponto, né, pode chegar. E ela falou que ele passava até 15 horas, a noite inteira varado na frente da televisão. Mas, enfim, assim, esse limite é dado quando a gente já percebe que tem um prejuízo funcional no trabalho, nas relações, né? Todo mundo percebe que a pessoa já fica só em casa, isolada, tem uma ansiedade quando tira a tela que está à exposição, o celular, não consegue mais fazer eventos que tanto gostava ao ar livre, conexão humana, né? De verdade, não é só a tela aqui. Porque outra coisa interessante que tem, por exemplo, esse excesso da tela, seria, por exemplo, hoje em dia o risco de TDAH, né? Então, falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hora um, hora outro, combinado. Que a criança fica ali tão hiperfocada que ela não abre os sentidos para poder ver outros tipos de estímulos, né? Então, por exemplo, estímulo visual. Na época da máscara do Covid, teve muita criança que teve, por exemplo, prejuízo de não saber o que é uma face feliz, o que está triste, o que é maldade, perversidade. Então, por exemplo, todos esses estímulos incutidos numa criança em formação, né? Falando do ponto de vista neurocognitivo, ela está em formação, então a gente tem que pensar o quão esses estímulos podem estar sendo benéficos ou não. E aí, vendo esse limite onde pode estar causando esses níveis de ansiedade, irritação, explosão, tomou o celular, a pessoa já fica nervosa, às vezes já dosar... Cai a produtividade em si. Cai, total. E aí a pessoa começa a ter eventos depressivos que reflete, às vezes, na estima, autoestima, né? Imagina, a grama do vizinho é sempre mais verde. A pessoa já tem, às vezes, uma tendência, a gente fala uma vulnerabilidade, uma suscetibilidade genética, mais o meio ambiente. Então, ela, exposta a esses estímulos de forma excessiva ou errada, ela pode, né, com certeza ter alguma repercussão negativa. Mas aí é procurar o profissional, psiquiatra, psicólogo, é isso que você indica? O que a gente pode orientar, assim, porque as pessoas têm receio, às vezes falam que vai no psiquiatra, no psicólogo, eu não tô doida, eu não tô com nenhum problema. Tirar esse estigma, né, gente? Ainda mais, assim, nos dias de hoje, saúde mental, ela vai ser o que vai mais... tirar vidas. A gente fala o que vai matar mais no próximo século. Assim, a gente fala mais que doenças cardiovasculares, mais do que acidente de trânsito, mais do que doenças oncológicas, do que câncer. E não é tão relatado, por quê? Porque é muito subjetivo. Como é que eu vou palpar, né, dados de pessoas que, por exemplo, tiveram a questão do autoextermínio, suicídio, enfim, né, outras repercussões. A gente vê os números crescendo aí, né, doutora? Então a saúde mental importa. E pós-Covid, então, foi que a gente viu... E agora? Mais que nunca. Pós-Covid, doutora, só porque o nosso tempo aqui é curto e eu queria entrar só num tema rapidinho. A gente vê pós-Covid, são tantos desafios. Agora vem o medo, porque vem a todo vapor, parece que vem a onda, um tsunami da inteligência artificial. O medo. Vamos ser trocados por robôs?
vamos se tornar cada vez mais dependente? Qual que é a visão que você vê sobre isso? Então, olha só que interessante, né? Na época do Covid, então, teve muita coisa que, no final das contas, foi produtivo para alguns cenários, né? Por exemplo, essa questão de a gente ver a inteligência artificial entrando em ação em vários aspectos, assim, desde parte médica, parte tecnológica, processamento de dados. Nunca estivemos tão conectados, o qual a máquina pode trabalhar e imitar o ser humano, né? Então, tem muito aplicativo, já estão criando aí aquele GPT, tem até um nome, ChatGPT, que consegue imitar uma conversa humana conforme assim, uma inteligência artificial que processa ali, de repente, ele faz um algoritmo do que é uma fala, não é quando eu falo, por exemplo, automaticamente com o WhatsApp, mas ele consegue fazer uma fala humana, uma conversa, e o quão isso pode repercutir. Então, assim... Lado bom, mas tem um lado negativo que gera essa preocupação de ser substituído, né? Então, assim, tem muito cenário que a gente tem até medo, né? Tem na Constituição Federal, fala sobre automação, né? O que é automático, o que não. Mas já tem robôs que fazem cirurgias, já testaram cirurgias, às vezes, com resposta melhor do que o humano. Imagina, tem já testes artificiais que conseguem testar um medicamento psiquiátrico que melhor responde num paciente conforme seu DNA. Então, é tudo assim... a gente imaginar que limite que isso um dia vai sucumbir e a gente vai ficar em detrimento da... Mas tem que ficar atento que pode prejudicar. Tem não é um lado negativo também, né, doutora? Então, inteligente. Além do medo, deve gerar ansiedade e tudo mais. A gente tem que ver até onde que as máquinas vão nos substituir, né? Porque até então, internet, quando começou a falar até uma pessoa, acho que foi a Maria Célia, lá de Lagoa Formosa, falou que ouviu essa expressão internet e aquilo foi divisor de águas. E agora a gente está falando até no metaverso, né? Então... a tecnologia hoje, qual isso vai nos influenciar, mas nada substitui o sentimento real humano, né? Como é que a gente vai saber identificar com propriedade, com riquezas, um sentimento que diz respeito à nossa natureza humana? A máquina pode até codificar e tentar fazer algo parecido, tem aquele filme. A gente tem um fascínio ali, desde filmes, né? Frankenstein... falar da inteligência artificial. Evoluímos muito nessa questão também, doutora. O nosso tempo aqui é curtinho, mas antes de finalizar aqui o nosso bate-papo e te agradecer, deixa uma dica, principalmente para os pais aí, porque essa nova geração, tem muitos pais que estão também já na dependência tecnológica, mas que possa colocar um limite aí para os filhos. Qual que é a dica, a positividade que você deixa para essas pessoas ficarem de olho dentro do lar, dentro de casa, para que a internet não seja maligna e não se torne aí um vício, uma dependência? Então, começa por aí, né? A gente não vai aqui crucificar a questão do uso da tela, mas usar com parcimônia, né? Como tudo, equilíbrio. Usar, às vezes, com menos tempo, fazer atividade física ao ar livre, evitar na refeição ficar utilizando, e os próprios pais serem os exemplos, né? Porque o filho, ele vê muito o que o pai faz. Boa, então, de repente, a gente quer brincar com o filho, quer interagir. Teve uma mãe que um dia, numa consulta, falou assim: eu levo uma criancinha, minha filha, para comer no restaurante, mas o que eu fico fazendo? Eu entrego o tablet. Eu falo assim: já experimentou brincar com ela, comer com ela, servir ela? A gente até perdeu, né, esse feeling. Então, é essa questão mesmo. Nós darmos o exemplo, utilizar menos e fala conexão humana, vivenciar mais o lado de lá, pisar na terra, ver gente, e celular, assim, às vezes a espreita, porque nos bons momentos não tem celular ali que realmente registrou, né? O que tem que ficar, ele fica aqui, e isso também inteligência artificial nenhuma vai conseguir alcançar. Muito bem. Gostaria de te agradecer pela contribuição, e já está feito aí o convite para a gente falar de burnout aí no próximo programa, tá bom? Aonde que te encontra? Qual @? Como é que faz para conversar com você, te encontrar, tirar algumas dúvidas? Perfeito. Eu tenho o Instagram, que é Dallis Fonseca, meu nome. Dallis com 2 L. DALLIS Fonseca. E atendo na Elo, Núcleo de Saúde, que fica na Ouro Preto, 939.
fazendo já o merchan, né? Estou atendendo lá essa parte de saúde mental, estilo de vida, desenvolvimento pessoal, porque às vezes a saúde mental não é pura e simplesmente medicação, as pessoas têm esse receio, mas é muito abordagem não medicamentosa também, a gente entender o que é a causa ansiogênica, né? A gênese da ansiedade. O Contatense, muito obrigado pela sua contribuição para a saúde mental de qualidade à nossa sociedade mais uma vez. Você não sai daí não, porque a gente volta com a dupla imbatível, vocês adoram eles aqui no programa. O Jorge Luiz e a Luciele já chegaram e a gente vai dar continuidade nesse bate-papo. Então não sai daí não, porque o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. É isso, estamos de volta com Mais Saúde aqui na telinha da NTV. Você participa com a gente, mande aí a sua pergunta, porque hoje o nosso bate-papo está em saúde mental, dependência tecnológica. Vamos ficar atentos a isso. Estamos recebendo agora, nesse bloco, essa dupla dinâmica. Você aí de casa já conhece e sempre participam com eles. Fica à vontade, porque já são de casa aqui. Os psicólogos, meu amigo Jorge Luiz Borges e Luciele Dias. Jorge, prazer revê-lo. Quanto tempo, hein? Há quanto tempo? Muitos anos. Tudo em paz, né? Tranquilo, é sempre prazer. Uma boa oportunidade de poder debater esses temas, né? Tão discutidos e que amedrontam tantos pais também, né? Luciele, cá estamos novamente, né? Estamos. É cada dia mais familiar falar aqui com Isso você, é bom. dividir com vocês alguma coisa. E muito feliz pelo convite, novamente. E o nosso tema de hoje acertamos em cheio, porque a gente, como eu estava falando com a Dalis, a gente vem agora num tsunami, uma correnteza de tecnologia artificial, muito medo, muita ansiedade, mais doenças psico acontecendo, aparecendo. Qual é o momento, Jorge, que a gente tem que parar e falar, tem alguma coisa errada, tem alguma dependência, estou viciado, ou meu parente, o meu filho está viciado? Qual que é o primeiro sinal de alerta para essa dependência? Sempre existiram questões que afetam a saúde humana, independentemente da tecnologia. Tecnologia, existindo ou não, a nossa dificuldade de lidar com o autocuidado sempre vai existir. Então, acaba que o celular ele aparece aí como uma ameaça, porque tudo que é novo, tudo que envolve tecnologia gera muito medo nas pessoas, muita dúvida se aquilo ali vai ser prejudicial ou não. Só que a grande dificuldade humana é o quê? Administrar o tempo, administrar as relações com as coisas, com os prazeres, com os excessos. Nós temos dificuldade de colocar limites para nós mesmos, sempre. Esse é o grande ponto. Mas tira o celular, todos os problemas estão resolvidos? Não. As questões aí, as nossas angústias, dúvidas, medos, ansiedades continuam fazendo parte da nossa vida. O uso excessivo, é lógico, pode intensificar algumas coisas, mas a nossa responsabilidade com a nossa saúde mental continua a mesma com ou sem celular. Muito bem, Luciele. E os sintomas, os sinais da dependência com as redes sociais, com a tecnologia, quando é perceptível? Quando já tem ansiedade? Como que a gente percebe isso no visual? Então, os sintomas é essa entrega, né? Aí as questões tecnológicas, a pessoa ali voltada muito para essa direção, sempre no celular. E eu gostaria muito de enfatizar que as telas também, eu acho que os computadores, televisão, séries, novelas. Então, isso vem de um acúmulo de processos onde as pessoas já estão começando a ver telas já tem um tempo. E agora, com a facilidade e a dinâmica do celular, fica muito mais simples das pessoas. Exatamente. É muito mais simples das pessoas se viciarem, né? Que o nome que você coloca aqui, mas o sintoma seria, né? Esse uso excessivo, quanto tempo que fica ali voltado para isso, a entrega dessas questões. E o vício a gente pode levar em consideração que é a ausência de outras questões prazerosas.
a pessoa deixa de fazer coisas prazerosas, como, por exemplo, e sair com os amigos, conversar com os amigos. A gente vê muita gente no barzinho, né? Ali que todo mundo, que seria uma socialização, de repente está ali no celular todo mundo. Tem até uma brincadeira, deixa eu mandar uma mensagem para ver se você fala comigo, né? Então, assim, são sintomas tem onde a pessoa coloca o baldinho, né? Vamos colocar um celular no baldinho, que aí pronto. Exatamente. E guarda o celular. Então, assim, sintomas é quando a pessoa realmente deixa de fazer as coisas prazerosas e começa a perder esse sentido e o gosto pela vida, né? Pelas coisas. Muito bem. Vamos aproveitar aqui, já que a nossa internet também está funcionando, está tocando. Aproveita para você mandar através do nosso WhatsApp. Coloca aí, produção. Muito bem. O WhatsApp, pode mandar a sua pergunta aqui, que o Jorge e a Luciele vai responder você. Tá aqui, ó. Boa noite, David. Adoro o Jorge. Ótimo profissional. Deixa eu ver aqui. É a Marlite parabenizando aí, viu, Jorge? Jorge, mas você disse sobre a dosagem de uso nas redes sociais. É tão difícil. Eu vou resumir, né, a sua resposta como equilíbrio. Como é que faz? Qual que é a dica que você dá para a gente encontrar esse equilíbrio perante, aliás, a tanta tecnologia? Como é que a gente encontra equilíbrio? O que é equilíbrio nas redes sociais? Já percebeu que a ideia de equilíbrio ela é muito vendida, muito comercializada? Nós precisamos encontrar esse tal de equilíbrio. Só que ele é a posição mais difícil de você permanecer, porque ele requer um exercício e uma prática constante. Nós tendemos aos excessos. Quando você pergunta para alguém a respeito de dieta, normalmente a pessoa vai dizer: ou eu estou comendo loucamente ou não estou comendo de jeito nenhum. Ou estou bebendo excessivamente ou não estou bebendo de jeito nenhum. E aí a pessoa trata da mesma forma a rede social. Ou eu tenho o Instagram e passo 8 horas por dia mexendo, ou eu desfaço o meu Instagram e não uso mais. Então parece que a tendência é sempre ir para os dois polos e a dificuldade de permanecer ou de praticar ali um meio termo. A prática do meio termo, ela é proporcional o tanto que ela é falada e o tanto que ela é difícil. Achar essa proporcionalidade, achar esse ponto ideal e falar: legal, agora eu estou conseguindo usar meu telefone só para o necessário, ou algumas horas do meu dia, eu estou conseguindo me disciplinar em iniciar o meu dia primeiro, tomar o café da manhã primeiro, para depois pegar no telefone. Ok. Essa, então, talvez fosse, tudo bem, é tratado como ideal, mas é a parte mais complexa de desenvolver. Aí alguém pergunta: mas como que faz? Tentando fazer, errando sempre, fracassando sempre e voltando sempre para a estaca zero, ou para o início, ou voltando alguns passos atrás e dando início de novo a essa autodisciplina que, infelizmente, não vende em farmácia, não tem fórmula mágica, não tem truque. Essa disciplina que, independentemente do meu humor estar favorável ou não, eu tenho que fazer, pelo menos para tentar melhorar a minha relação com os meus extremos. Que bacana você falar sobre isso, viu, Jorge? O assunto aqui é a tecnologia, as redes sociais, mas muito bom quando você disse a respeito de errar, fracassar, mas sempre tentar novamente. Isso é importante, que muita gente, seja na dieta, né, seja no vício, o álcool, enfim. Porque se você espera errar para poder ganhar autorização de parar de tentar, eu estava indo bem, mas aí eu passei uns 2 dias ou 3 dias mal, não vou nem tentar mais. Então só serviu para isso. Nós precisamos voltar mesmo para um estágio anterior e dar continuidade. A insistência, não falo de persistência, fica parecendo uma coisa meio motivacional, de insistir mesmo naqueles processos que você quer melhorar, porque essa insistência, de certo modo, sinaliza uma tolerância à frustração, e a frustração vai fazer parte de todas as nossas tentativas, né? Eu ouvi algo sobre constância, doutor. Constância, persistência. É por aí mesmo, né? Sim, com certeza. O corte direto com os aparelhos eletrônicos, as redes sociais, ou a gente vai diminuindo? O que você indica?
É o mistério da atividade física, o mistério da dieta, o mistério do uso da tela, né? Eu acho que está tudo meio envolvido ali, né? Como o Jorge diz, né? O errar é importante e aceitar esse erro, seguir em frente. Acredito que seja um processo de dessensibilização, onde a pessoa vai fazendo progressivamente um processo de afastar de algum hábito que não é saudável, como eu disse, desse tripé aí, né? Que eu falei, atividade física, alimentação e uso de telas, e começar a inserir a atividade de prazer, né? O que gera prazer, além de estar ali na tela, porque cientificamente prova-se que há um prazer ali envolvido no uso da tela, né? E o vício que também dá da pessoa poder projetar ali ser o espelho do desejo dela ser uma pessoa diferente, dela gostar ali na rede social, um Instagram, onde a pessoa está ali de alguma forma colocando o que ela gostaria de ser, né? Então assim, poxa, vai ser alguma coisa? Começa, vai do início, passinho por passinho, para aí poder sentir e ter esse prazer de aproximação com a própria vida e não com a rede social, com a tela. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, eu estava pesquisando também nas redes sociais, está vendo como tem o lado bom das redes sociais, Luciele? E vi que existe até clínicas de internação para dependência tecnológica. E o que você fala sobre isso? Será que o mercado está para isso também? Está aproveitando desse gatilho, desse quesito também? Eu acho que quase tudo que gera assim, uma desensibilização da dependência existe por aí, né? A gente pega recuperações e recuperações de pessoas, a gente pensa numa igreja, a gente pensa numa clínica de recuperação, e sim, é um processo que existe, sim, mas alternativamente existem várias coisas que acontecem. Uma delas, pelo que eu entendi, né, que é novo para mim, né, que tem essas clínicas de internação, né? Mas é importante procurar o profissional. O profissional, e de alguma forma, quem é esse profissional que está dentro dessa clínica, né? Porque o ideal é que alguém realmente não seja um processo alternativo demais, né? Que seja baseado numa ciência, né? Para o cuidado. Muito bem, para que você não precise ir para essa clínica internado e muito mais, daqui a pouquinho a gente volta com dicas importantes para você não se entregar a esse vício da tecnologia. Rapidinho, Mais Saúde volta já já aqui na telinha da NTV. O nosso bate-papo vai rolando aqui também nos bastidores para a gente trazer para você aí de casa que está ligado aqui na telinha da NTV. E o assunto é amplo, a gente falando hoje sobre saúde mental com o psicólogo Jorge Luiz e a Luciele também, que está aqui no nosso programa, falando sobre dependência tecnológica. Você de casa pode mandar a sua pergunta e principalmente você, papai, você, mamãe, né, que está reclamando do seu filho. Eu acredito que vocês recebam lá, Jorge, né, no espaço, no consultório de vocês, a família, os pais preocupados com esse vício, com essa dependência dos filhos. Como é que faz? Tem que vigiar? Tem que colocar limite? Como, né? Como colocar limite? Essa geração nasceu com o celular na mão, nós não, nós estamos viciados. Então imagina eles, que isso já faz parte da cultura deles, de jogar o tempo todo, de estar em contato com outros na rede social o tempo todo. Não dá para competir. Acho que o desafio, talvez seja o maior desafio, além dos pais, é a escola, de agregar essa inteligência artificial, agregar tecnologia ao ensino, porque o desafio hoje, ele já não é mais em relação à pesquisa, em relação à leitura. O desafio é como incorporar o conhecimento a algo tão fácil, tão acessível quanto o celular. Eu não preciso que você me ensine nada, porque eu tenho acesso ao conhecimento de outra forma. Mas será que as crianças vão conseguir desenvolver inteligência a partir daí? Mas fica, então, só um ponto que é essencial, que é o mesmo raciocínio para os pais. É que é preciso desenvolver, como a Luciele falou, outras coisas na vida, além da tecnologia. Quantas vezes nós nos deparamos com esses debates de jogos de violência fazem mal ou não fazem mal? Jogos atrapalham ou não? Peraí, pode ter o jogo, mas precisa ter outras coisas. Precisa ter desenvolvimento motor, precisa escrever, precisa desenhar, colorir, precisa movimentar o corpo.
E isso não serve só para as crianças, para os pais também. Porque às vezes o pai está lá, sedentário, procrastinando tudo e exigindo do filho que o filho largue o celular. Como a Dalis falou no início do nosso programa, né, Luciele? A Dalis explicou bem que os pais sirvam realmente de exemplo nessa parte tecnológica também, né? É interessante, assim, acho que talvez validar também algumas questões, porque a tela também é uma rede de apoio, né? David, a mãe está ali, precisa fazer um almoço, liga a televisão, a criança vai. Então, assim, existem coisas que de fato prejudicam, mas existem coisas que beneficiam ali um processo que é de uma construção, de um trabalho com uma criança. Ali, às vezes, a criança, de repente, está agitada, muito nervosa, não tem nada para fazer. Tem lá um desenho que a criança vai gostar, que vai aprender alguma coisa. Então, tem algumas coisas interessantes. E eu acho que é uma rede de apoio. Porém, talvez seja a chupeta tecnológica, né? Porque antes a criança chora, a mãe põe uma chupetinha, e agora a criança chora, a mãe dá o telefone, o pai dá o telefone. Então, assim, é algo que cuida ali, de alguma forma, de algumas coisas, né? Então, que os pais sejam exemplos, né, também. Sim, exemplos, né? Como o Jorge disse, fazer e ter atividades, e a importância de tirar essas crianças da cena das telas, né? E um dos acontecimentos disso tudo é o isolamento social, né, Jorge? Você fala muito bem sobre isso, ao contato físico, ao contato com a natureza, e as pessoas estão se isolando cada vez mais, o que é prejudicial, né? E cada pessoa acaba lidando com as angústias da vida à sua maneira. Alguns bebem demais, outros comem demais, outros dormem demais, outros dormem de menos. E muita gente diz assim: eu não quero fazer um tratamento, eu não quero buscar saúde de uma outra forma, eu não gosto, não tenho ânimo, não tenho disposição. Então, mas aí nós estaremos lidando com as nossas questões de qual maneira? Muita gente trata a ansiedade com comida, muita gente trata a ansiedade com comprar demais, muita gente trata a ansiedade ainda com cigarro, e muita gente trata a ansiedade ficando mais ansioso olhando a vida de outras pessoas no mundo virtual. Agora, o que é o mais complexo? É eu me determinar as coisas. Os pais não querem determinar as coisas para os filhos, as regras, as leis, mas quando chega a hora de se autoimpor, na hora de serem bons pais deles mesmos, existe uma dificuldade. Por quê? Porque ninguém quer colocar limite para si próprio. Ninguém quer falar não para si, seja lá em relação a qualquer coisa. Até porque é extremamente difícil, né, gente? É difícil achar legal pôr limite para mim. Se eu consigo colocar limite para mim, eu posso até ficar orgulhoso. Falar, nossa, olha o que eu consegui. Olha o que foi bom. E quando eu não coloco limite para mim, normalmente eu fico culpado, eu me sinto mal. Falar, olha lá, falhei de novo, não consegui. Me identifico. Mas a gente sabe que, infelizmente, a nossa tendência é de viver a curto prazo. Só se vive uma vez. A única coisa que me distrai é meu telefone, então eu vou ficar aqui mexendo. E nisso você vai perdendo outras coisas na vida, porque o hábito nosso, sempre a nossa tendência é ceder aos prazeres, aquilo que está mais ao alcance das mãos, a comida mais fácil de descer, mais saborosa, a coisa mais colorida, mais acessível. Então, olha que convite complexo. Vamos fazer o difícil, então? Vamos fazer a parte mais complicada, que é se disciplinar para alguma coisa. A maioria desiste no caminho, mas a gente dá um sinal, a gente dá um aviso. É um aviso que tem a mesma validade do aviso do câncer atrás do maço de cigarro. É só um alerta. Não vai impedir ninguém de fumar. O cara vai lá comprar do mesmo jeito. Mas fica um aviso. Olha, o funcionamento é esse. Muito bem. Tá chegando aqui mais perguntas. O Amauri, um abraço pro Amauri, mandou aqui: a ansiedade sempre tem uma causa? A ansiedade é uma condição, é um afeto que nós sentimos diante do contexto que nós vivemos. E quanto mais um sinal de ansiedade interessantíssimo é que quanto mais sem atividades nós ficamos, quanto mais ociosos nós ficamos, quanto mais no automático nós vivemos, mais sensações de ansiedade nós estamos expostos. Então tem um paralelo aí que chama a atenção. Muito bem. Ô, Luciele, pegando o viés do assunto da fala anterior do Jorge, de colocar limites, de dar exemplo, e quando os pais querem corrigir isso,
E vou falar corrigir não, mas no linguajar popular, o castigo, ele é válido, é muito agressivo, não é indicado? Então, eu sou contra o castigo, né? Ponto final. Substituição, né? Quando a pessoa vê que ali a criança está com o vício, né? Ali da tela, a mãe, o pai, o cuidador, né? A pessoa que está ali responsável por essa criança, que faça uma substituição de alguma coisa. Tipo, vamos tirar essa criança desse foco do telefone e vamos levá-la para a pracinha para brincar. O castigo eu acho uma coisa muito indelicada com a questão. É bom a gente falar sobre isso, que tem pais mais severos, né, que não entendem o avanço da tecnologia e tem essa forma de corrigir aí os filhos. Bom, vamos aproveitar, só tem 2 minutinhos aqui do programa, a gente falar sobre inteligência artificial, os principais pontos de atenção e preocupação da inteligência artificial que vem a todo vapor por aí, Jorge. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? A preocupação é sempre o medo de que em algum momento as coisas vão ser substituídas. As pessoas estão com medo disso. Só que a tecnologia, ela é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, se ela for bem utilizada, ela trabalha a favor de nós. O medo, as pessoas já tiveram medo de fotografia. A fotografia vai roubar a alma das pessoas. Depois tiveram medo da internet, já tiveram medo da televisão. Agora tem medo da inteligência artificial. Mas espera aí, ferramenta, se for bem utilizada, ela é boa. Trabalhos com os alunos. Por que eles não podem usar uma fonte de pesquisa? Não pode usar a calculadora. Por que você não vai usar a calculadora? Por qual motivo? Tem no seu celular. Aí alguém traz algum raciocínio. Não, mas se for assim, a pessoa nem aprende a andar porque tem cadeira de roda. Mas é porque não é viável. Tudo que é viável nós vamos usar. Então, se é viável, está ao acesso das mãos e se for bem utilizado, isso é lógico. Num cenário ideal, né? Tem, né, Luciela, inteligência artificial já a favor do neuro, né? Da psicologia também. Tem o lado bom. Tem um lado bom, sempre tem um lado bom. E eu gostaria de dizer assim que há um comprometimento, talvez, na questão cognitiva, né, o uso talvez da inteligência artificial, porém, ter conhecimento e cognição, inteligência, não dá condições para a pessoa ter sensibilidade à vida, às coisas, às vivências, às experiências da vida. Quer dizer que a criança vai aprender a fazer uma conta matemática que ele vai dar conta de lidar com a ansiedade, com o medo, com a angústia. Então tem coisas que eu acho interessante ser dito. Muito bem, a gente vai finalizando aqui o nosso programa. A produção, quando tiver tudo ok, a gente vai chamar o nosso telejornal. Ô Jorge, antes da gente despedir, uma dica para o pessoal de casa aí, para que não torne essa dependência aí, esse vício da tecnologia. Que eu falo, né? Durma melhor, estude mais, treine, alimente-se melhor e deixa o celular fazer parte da vida. Ele não vai deixar de fazer parte mais. Mas desenvolva outras coisas. Soa a camisa um pouquinho. Dedica um pouco mais a saúde e o foco e a energia para outras coisas. Porque aí o celular pode ser um coadjuvante. Ele pode ser pode fazer parte da sua vida sem parecer que ele é um grande vilão. Porque não é. A gente vai precisar dele sempre. Muito bem, Luciele. A sua dica para o pessoal de casa, então? Eu acho que é meio isso também, né? Eu concordo muito com o Jorge, desse direcionamento diferente da vida, onde a pessoa vai se encontrar em outras coisas, além dessa questão tecnológica, né? E terapia. É uma coisa que eu acho que vale também a gente levar em consideração. Beba água, né? E faça terapia. Isso, né, Jorge? Vamos exercitar isso aí também. Muita gente foge. Muita gente foge, quer fazer no celular a terapia, né? E quer ficar olhando. Faz, né? Quer ficar fazendo aquelas coisinhas no Instagram. Olha essa frase aqui, tá? Você leu a frase, mas e a vivência? Muito bem. O arroba do Jorge? Jorge Luiz, com Z, _ Borges. E tenho Terapia em 6 Minutos também no YouTube, que eu falo de alguns temas aleatórios. O consultório você atende aonde? Eu estou na Rua Patrocínio, número 96, com a chefe aqui. Estamos firmes lá. E aí ela tem o contato. Então vamos lá, chefe. Então. Vamos onde que encontra a Luciele, que também já faz parte aqui da família NTV. É um prazer. Na Clínica Conhecer, né, como o Jorge disse, na Rua Patrocínio número 96, e o telefone é 34-3815-0089. Repete tá o telefone mais uma vez? 34-3815-0089. Muito bem.
vou chamar de meninos, obrigado pela participação e contribuição, e a gente vai se ver breve, pode ter certeza disso. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada. E o meu muito obrigado também para você aí do outro lado. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa.